Então, a lógica do serviço de upload estava aqui nesse script upload.ts dentro da pasta hosts. Então, aqui basicamente a gente implementou todo o processo dentro da função que está dentro aqui da função post. E aí, só para recapitular, essa função ela recebia lá um ou mais arquivos, lia lá o conteúdo binário e gravava aqui numa pasta do servidor, né? Que é essa pasta arquivos. Primeira coisa que eu vou fazer, vou renomear essa pasta arquivos, vou limpar aqui essa pasta, né? Tinha uns arquivinhos aí, vou apagar e vou renomear essa pasta aqui para arquivos temporários. Voltando lá para o upload.ts, eu vou refatorar isso aqui da seguinte forma. Essa lógica de negócios que está aqui dentro desse for each, que fazia toda a questão de pegar cada um dos arquivos e gravar na pasta, vai ser alterada, porque a gente não vai mais gravar na pasta, a gente vai gravar no MongoDB. Só que eu não vou implementar essa lógica de negócios aqui dentro não, vou fazer isso aqui de uma forma um pouco mais organizada. Eu vou vir aqui no Explorer do projeto, clica na pasta CRC, cria uma nova pasta chamada Controllers, e aqui dentro eu vou criar um novo arquivo chamado arquivo controller.ts. Esse arquivo vai representar uma classe, então eu vou criar aqui export class arquivo controller, e essa classe ela vai ter dois atributos, um atributo chamado BD, que é o objeto banco de dados, que é um objeto do tipo DB, lá do MongoDB. Então digitei DB, ele já me trouxe aqui a sugestão de importação, vou dar Enter e ele importou lá o DB do pacote do MongoDB, ZBD Database. E outro cara que eu vou precisar também é o caminho diretório arquivos. Basicamente vai ser uma string. Agora eu vou criar aqui um construtor que vai receber o objeto do BD, né, do tipo DB, e aí eu vou inicializar aquele atributo com esse parâmetro que está chegando aqui para mim. E para inicializar o caminho diretório de arquivos, eu vou lá para o upload.ts e basicamente o que eu preciso fazer é esse processo aqui, ó. Esse processo aqui basicamente é o seguinte, ele verifica se a pasta já foi criada. Caso ela não exista, ele vai criar a pasta. Caso ela já exista, beleza, vai ignorar, não vai fazer nada. Então vou copiar esse código aqui e vou jogar aqui, só que com a seguinte alteração, que eu vou precisar desse cara, desse path, na verdade, da função join dele. Então eu vou importar ela, eu vou vir aqui from path, desse cara eu vou importar a função join. Posso apagar agora esse cara aqui, e aqui o nome da pasta a gente mudou, né, para arquivos temporários. Então aqui ele está criando um caminho, né, que ele volta dois diretórios, lembrando que a gente está aqui dentro da pasta controllers, volta um para SRC, volta um para vir aqui para a raiz da aplicação, e aí eu crio a pasta arquivos temporários caso ela não exista. Aqui a gente até já criou a pasta, eu vou apagar aqui só para ilustrar, né, ver se está tudo certo. E aqui do FS eu preciso dessas duas funções, então mesma coisa, eu vou importar aqui from FS, eu quero aqui as funções exist sync e também a função mkdir sync. E aí eu posso apagar aqui esse cara, então se não existir ele vai criar. Bem, agora que eu já tenho um construtor, eu preciso criar a função que realiza o upload. Então vou vir aqui e criar a função realizar upload. Essa função, ela vai receber aqui o objeto do arquivo. Esse objeto ele não tem um tipo muito definido, né? Se a gente olhar lá, o objeto do arquivo, lá no pacote do Express File Upload, ele pode ter dois tipos, porque ele pode ser um objeto simples da uploaded file ou um array da uploaded file. Então fica complicado de atribuir um tipo ou outro, porque eu não vou saber. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou só falar que ele é do tipo N, ou você simplesmente não coloca nada. Eu não vou colocar o retorno ainda, porque eu vou explicar depois qual vai ser o tipo de retorno aqui e por que ele vai ser esse tipo de retorno. Então eu vou abrir aqui as chaves e vamos começar a implementar esse cara. Antes de qualquer coisa, eu preciso validar esse cara aqui. Como a gente viu lá na outra aula, esse cara para dar certo, né, ele tem que ser esse objeto válido de arquivo do Express File Upload, e para brincadeira dar certo, ele tem que ter duas propriedades dentro dele, que é a propriedade name e a propriedade data. Ele também não pode ser nulo e nenhum desses caras, né, o ponto, mesmo que ele tiver essas propriedades, eu tenho que ter alguma coisa dentro de lá. Então aqui, a priori, eu faria um if que seria assim: if objeto arquivo and if name, a propriedade name existe, né, em objeto arquivo, and propriedade data existe, objeto arquivo, and verificar se objeto arquivo name existe, né, se tem alguma coisa lá dentro, and objeto arquivo data existe também. Então olha o tamanho desse if, né? Então não é legal quando eu tenho essas condições muito complexas, eu não gosto de fazer, né, esses ifs enormes. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou recortar essa condição lógica e eu vou criar uma funçãozinha, um método aqui privado, a private, para validar isso aqui. Então, como vai ser um método que vai retornar um booleano, eu vou colocar assim, objeto
arquivo válido, ou seja, vai verificar se é um objeto de arquivo válido, né? Até colocar assim, é um objeto de arquivo válido, ele vai receber o objeto do arquivo, também type N, de novo, não precisa colocar esse type, ele vai devolver aqui um boolean, então simplesmente eu vou retornar aqui aquela condição toda, só que vamos organizar aqui, né, essa linha enorme, né? Vou colocar assim, se objeto arquivo, e aí eu vou quebrando cada condição aqui em uma linha para facilitar a leitura. Então aqui na função realizar upload eu vou colocar if this é um objeto arquivo válido, e aí eu passo, obviamente, o objeto do arquivo. Então assim ele já vai verificar, vai retornar true ou false, se retornar true eu entro na condição lógica. Não vou tratar o else ainda, depois eu vou tratar, quando eu for falar lá do tipo de retorno, e aqui a gente vai começar a implementação em si. Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um bucket do GridFS do MongoDB. Então vamos parar um pouquinho para entender as coisas. Dentro do MongoDB a gente tem um cara chamado GridFS, um sistema de arquivos de grade, né? Que é basicamente a tecnologia que o MongoDB, uma tecnologia proprietária que o MongoDB tem para manter arquivos dentro do banco de dados de uma forma inteligente. Como a gente vai ver depois, ele separa, né, basicamente os arquivos em duas coleções. Você tem uma coleção só de metadados do arquivo e você tem uma coleção onde você tem os dados binários do arquivo. Para cada documento que eu tenho aqui na coleção binária, ele tem uma referência do ID, né, lá na coleção de metadados. E ele tem toda a tecnologia ali para manter esses dados, até questão de compressão, de arquivo e tudo mais. Então, para tanto, a primeira coisa que a gente precisa criar aqui é esse tal desse bucket. Então, eu vou colocar aqui const bucket, só que esse processo de inicialização do bucket eu vou realizar duas vezes, porque eu vou precisar realizar tanto para fazer o upload quanto para fazer o download. Então, como eu vou ter um código meio repetitivo, eu vou criar mais um método aqui privado, que eu vou chamar de underline inicializar bucket. Lembrando que é uma boa prática no TypeScript que métodos e privados, né, tenham este underline. Também, aproveitando, é uma boa prática que os atributos privados também tenham, né? Então, vou colocar aqui um private e aqui também, porque ninguém mais fora daqui precisa saber que eles existem. E aqui, só fazendo uma correção, né, ele precisa pegar aqui o caminho diretório. Aqui, então vamos aplicar aqui e aplicar aqui também. Perfeito. Agora, as refatorações realizadas. Voltando aqui para inicializar bucket, ele vai retornar aqui um objeto do tipo GridFS bucket. E aí, basicamente, aqui a gente vai retornar new GridFS bucket. E aqui dentro ele recebe alguns parâmetros, tá? Então, olha só, ele recebe o objeto do banco de dados e você pode colocar algumas opções. Então, eu vou colocar aqui o this.underline.pd, vírgula, vou abrir e fechar chaves, vou expandir, e aqui dentro a gente vai colocar só uma propriedade, que é o nome do bucket, da coleção, ou subcoleção, digamos assim, onde ele vai manter os arquivos. Então aqui dentro eu tenho uma propriedade chamada bucket name, 2 pontos, e aqui eu vou chamar ele de arquivos. Isso é opcional, tá? Se você não colocar, ele vai basicamente colocar direto ali na raiz do GridFS. Porém, se a sua aplicação tiver uma gestão de arquivos de forma diferente, por exemplo, eu tenho toda uma lógica aqui, uma estrutura para gerenciar imagens, e toda uma outra estrutura para gerenciar documentos do tipo PDF, por exemplo. Não quero deixar misturado, tudo na mesma coleção. Então você pode criar buckets diferentes. Então aqui vai estar dentro de um bucket chamado arquivos. Aqui agora eu posso voltar para realizar upload, e aqui vou mandar ele receber this underline inicializar bucket, e ele já vai retornar o objeto do bucket. Ótimo. E agora que a gente tem um bucket, a gente vai precisar fazer a refatoração de tirar a lógica que está aqui do upload.ts e trazer para cá, mas fazendo a persistência aí no banco de dados. Então, eu estou aqui no upload.ts e eu vou fazer aqui de forma bem grosseira, eu vou recortar esse código aqui que está dentro do for each, tá? Então, meu for each vai ficar sem nada aqui e vou trazer aqui de forma grosseira aqui para dentro. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é, essa linha não vai ser mais necessária porque eu já tenho o objeto de arquivo e agora isso aqui é a mesma coisa. Então, vou precisar do nome do arquivo, vou precisar do conteúdo do arquivo também, para poder fazer, né, todas as operações. Eu já tenho aqui o caminho do diretório, também não vou precisar desse cara aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer para gravar lá no MongoDB é pegar esse arquivo que está na memória RAM ainda e persistir ele lá na minha pasta temporária, tá? Infelizmente, esse processo ele não é opcional, então eu preciso de fato gravar ele em disco para poder gravar no MongoDB. E aí, obviamente, depois que a gente gravar, a gente vai fazer uma limpeza, a gente vai
apagar esse arquivo para não ficar lá. Então imagina que sua aplicação está recebendo vários uploads, você já está persistindo no banco de dados. Se você não apagar, você vai ter basicamente 2 espaços de persistência, né? Você vai estar gravando arquivo tanto na sua pasta de servidor, quanto também no banco de dados. A gente não quer isso. Outro problema que eu posso ter também é, na hora que ele está fazendo upload de arquivo, pode acontecer que tenham 2 clientes fazendo upload do arquivo, e aí você tem arquivos homônimos, né? Tem o mesmo nome, mesma extensão, então um pode sobrepor o outro. Então, para tentar evitar isso, eu vou criar um nome de arquivo temporário aqui, o nome arquivo temp, e aí basicamente eu vou pegar o nome do arquivo e vou concatenar com um timestamp. Vou abrir aqui a crase, né? E aí primeiro eu vou injetar aqui o nome do arquivo, esse nome do arquivo padrão. Eu vou colocar aqui um underline e aí eu preciso injetar aqui um timestamp. Então vou abrir aqui cifrão de novo, abre e fecha chaves. E aí uma forma simples de você fazer isso é, abre parênteses, new date, então invoca o construtor da classe date, ponto get time. Então ele vai pegar aqui o timestamp do instante em que esse cara está sendo executado. Então assim eu vou ter um arquivo que vai ter um nome, underline e esse timestamp. Então com isso eu consigo de uma certa forma garantir que esse nome seja único, não sobreponha a outro. Então primeira coisa, eu vou apagar esse cara aqui e vou importar a função writeFileSync. Passo o mouse, quick fix, e aí eu já adicionar, né, o import do writeFileSync para o import que já tem lá do FS. Então cliquei aqui, ele adicionou aqui o writeFileSync. Então agora é só trocar esse caminho do arquivo, né, que está aqui, pelo caminho do meu arquivo temporário. Para tanto, eu tenho que fazer um ajuste aqui, porque eu tenho tanto o caminho da minha pasta de arquivos temporários e já tenho também o nome do arquivo temporário. Então, eu preciso criar o caminho fazendo a junção desses 2 caras. Para fazer essa junção, eu vou usar aquela função join do path. Então, vou colocar aqui caminho, arquivo temp, e aí eu vou utilizar a função join, passando aí esses 2 caminhos. Quero que junte aqui o vis.underline caminho diretório arquivos com o meu nome do arquivo temporário. Então com isso ele vai criar o caminho, né, até esse arquivo temporário que vai estar lá na pasta de arquivos temporários. E é só pegar esse cara aqui e passar como um parâmetro. Lembrando que essa função writeFileSync ela é síncrona, né? Ou seja, ela vai executar e ela só vai retornar depois que todo o processo for feito. Então eu consigo continuar aqui a execução do método realizar upload de forma sequencial a esse cara e não em paralelo. Agora eu começo o processo para gravar esse cara lá no banco de dados. Para tanto, eu preciso fazer 2 coisas. Primeira coisa, abrir um stream de gravação do bucket, do MongoDB, do GridFS. Então o que é esse stream? Né? O stream é como se fosse um canal pelo qual eu vou mandar aí todo o conteúdo binário e metadados para ele. Então, para tanto, eu vou utilizar aquele bucket ali. Então eu vou criar uma constante aqui chamada stream GridFS, recebe aqui o meu bucket. E aqui dentro do bucket eu tenho um cara chamado OpenUploadStream. Eu vou abrir e fechar parênteses. Se eu passar o mouse aqui, você vai ver que ele espera receber 2 coisas. Na verdade, pelo menos uma, que é o nome do arquivo que vai ser gravado lá. E aqui é importante salientar que o nome do arquivo temporário serviu só para eu gravar na pasta. Aqui eu preciso do nome do arquivo de fato. Se eu colocar o nome do arquivo temporário, ele vai gravar lá no banco de dados com esse nome que não deve ser o nome, né? Eu quero preservar o nome original do arquivo. Então eu vou passar aqui nome arquivo, o nome do arquivo original. E aqui ele permite que você passe algumas opções para ele. Então vou colocar uma vírgula aqui, abrir e fechar chaves, vou expandir. E aqui ele permite que você passe uma série de opções, mas eu só quero passar uma só. Quando ele gravar lá no banco, você vai perceber que ele já vai gravar alguns metadados, como o nome do arquivo, o tamanho do arquivo, ele cria um hash MD5 lá para identificar esse arquivo de forma única, isso é muito bacana. O próprio ID, né, a chave primária, digamos assim, identificador, o timestamp, né, o momento, na verdade, em que esse cara foi gravado no banco. Porém, tem uma informação que eu acho bacana de gravar, que é MIME-type, ou seja, que tipo de arquivo que é esse. Então aqui ele tem uma opção chamada metadata, que permite que você crie qualquer tipo de metadados customizados aqui, tá? Então você pode colocar qualquer outro tipo de campo de dados que você precisar aqui, assim você consegue expandir os metadados. Então a gente vai ver lá depois que ele vai ter os próprios metadados que o GridFS cria e você vai ter os seus customizados. Mas no caso eu quero um só, que é o MIME-type, 2 pontos, e esse MIME-type eu consigo aqui direto desse objeto do arquivo. Ele tem aqui dentro, né, uma propriedade chamada MIME-type. Opcionalmente, você pode validar também se ele está vindo, né, com essa opção. Eu não coloquei na validação aqui porque ela não é crucial para a gravação do arquivo, mas você pode colocar aqui também caso você deseje. Então, vou criar aqui outro stream, que é o stream leitura porque ele vai ler o arquivo lá da pasta, né? E para tanto, eu vou utilizar uma outra função do FS, que é uma função chamada createReadStream.
colocar uma vírgulazinha e colei aqui. Voltando, então create read string. E se a gente passa o mouse aqui, esse cara ele precisa basicamente de pelo menos uma coisa obrigatória, que é o caminho do arquivo. Então a gente já tem o caminho do arquivo que está aqui, caminho arquivo temp. Criamos esse string de leitura, então vamos começar o processo aí. Então pegar aqui string leitura. Aqui eu vou fazer 3 invocações de funções de forma alinhada. Então para não ficar tudo numa mesma linha, que aí fica até ruim até para depois para depuração, eu vou pular uma linha aqui, dar uma tabulação e ponto pipe, abre e fecha parênteses. A função pipe precisa receber qual que é o string de saída, né? Então ele vai ler aqui qual vai ser o string de saída, vai ser o string readfs. E agora eu consigo verificar nesse pipe o processo. Então, para verificar o processo, ele tem um listener aqui chamado on, e aí eu tenho que passar qual que é o listener específico, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente quer saber é quando ele terminar, porque quando ele terminar eu preciso devolver aí alguma resposta para o serviço de upload que me invocou. Então, eu vou colocar aqui um finish, e aí aqui dentro eu tenho uma função. Eu vou fazer aqui alguma coisa, tá? Não vou fazer ainda porque eu vou discutir isso já já. E também eu quero verificar aqui, ó, caso ocorra algum erro. Então, sei lá, ele tentou ler lá o arquivo, deu problema, então ele tem um listener chamado error, e aí, mesma coisa. Só que aqui eu vou pegar o objeto de erro e vou fazer alguma coisa aqui. Só que nesse momento aqui é o seguinte, eu tenho 2 problemas. O primeiro problema é, esse on, né, ele não é síncrono, ou seja, ele é um listener que vai esperar, ó, na hora que terminar de gravar lá, aí eu te respondo. Quando a gente não tem sincronia, a gente tem um problema, né, porque eu preciso devolver alguma resposta para quem me invocou, só que eu não sei quando ele vai devolver. Se eu simplesmente vier aqui no final do método e colocar um return, ele vai executar isso aqui, vai encomendar aqui essa gravação do arquivo e vai continuar. E vai retornar o quê, né? Então eu não sei se deu certo, se não deu. Então eu tenho basicamente esse problema, que é, não sei quando ele vai me retornar alguma coisa e o que eu retorno. Bem, primeira pergunta que eu posso responder já. O que eu devo retornar? Assim que ele gravar esse arquivo no banco, eu quero retornar o ID, o identificador desse cara, porque quem invocou esse serviço de upload vai querer recuperar esse arquivo depois. E aí, a forma mais correta, digamos assim, de você recuperar esse arquivo é pelo ID dele, pela chave primária dele. Por quê? Ah, você vai pesquisar pelo nome, mas lembra que você pode ter arquivos homônimos lá no banco de dados, e aí ferrou. Então, o ideal é você pesquisar pelo ID. Então, eu preciso devolver para quem me invocou o ID desse arquivo. Ok, primeira pergunta respondida. Agora, a segunda pergunta é, como que eu retorno isso no momento certo? Eu quero garantir que esse valor seja retornado. Muito simples. Eu vou encapsular todo esse código aqui do if, que ainda não tem o else, mas já vai ter, dentro de uma promise, ou seja, eu vou retornar nesse método uma promise. Então eu vou colocar aqui return new promise. Se você nunca trabalhou com promise, dentro da promise você pode trabalhar com 2 funções, né? Eu vou colocar aqui, abrir parênteses de novo, que são a função resolve e a função reject. Como é que funciona o processo? Na sua programação você vai sinalizar lá, ó, quando terminou o que tinha que fazer e tudo deu certo, você vai devolver esse retorno por meio da função resolve. Caso ocorra algum problema aqui de validação, alguma exceção, você vai devolver o erro por meio da função reject. Então, sabendo disso, a gente vai colocar aqui, após esses parênteses, criar aqui uma arrow function, vai expandir, e aí eu vou jogar todo esse código do if aqui dentro. Então, Ctrl X e aqui para dentro. Vou aproveitar agora e vou falar o que essa função vai devolver. Uma promise, só que promise ela tem aqui um generics, um diamond ali. E eu preciso falar qual que vai ser o tipo, ou seja, o que de fato vai ser retornado nessa promise quando tudo der certo. Então vai retornar aqui um object ID lá do módulo do MongoDB. Então vou dar um enter aqui e ele vai importar lá em cima, ó, junto com os outros 2 imports do MongoDB, o object ID também. Então o esperado é que ele devolva, né, esse object ID. Vamos tratar agora, lembra que eu tenho um if sem um else. Aqui ele verifica se é um objeto de arquivo válido. Caso contrário, eu preciso devolver aqui um valor que sinalize que esse cara não é um objeto de arquivo válido. Eu poderia colocar aqui diretamente um reject e aí colocar aqui uma string falando, ó, objeto de arquivo inválido. Legal. Só que vamos fazer de uma forma um pouco mais organizada. Então vamos lá em cima no arquivo. Antes de eu criar aqui a classe, eu vou criar um enumerator chamado erro upload e abre chaves. E aqui nesse enumerator eu vou criar 2 chaves. Quais são os casos de erro que eu tenho no upload? Primeiro, é esse caso que a gente já viu ali, que o objeto de arquivo é inválido. E qual que é o outro? Se der algum problema na hora de gravar o arquivo, né? Desse processo todo de gravar o arquivo, se der qualquer problema, eu preciso tratar isso e aí devolver algum valor. Então aqui eu vou criar, né? Objeto arquivo inválido. Se eu não colocar nenhum valor, ele vai atribuir aqui um
número, né, 0 para ele. Só que eu posso aproveitar que eu tenho esse cara para embutir aquela mensagem lá que eu estou colocando aqui. Assim eu vou conseguir aproveitar essa mensagem em outros trechos do meu código. Então aqui eu vou colocar esse valor e aí eu vou ter uma outra situação que é não foi possível gravar. E aí aqui eu vou colocar não foi possível gravar o arquivo no banco de dados. Então aqui, ao invés de fazer isso, eu vou colocar aqui no reject o erro upload.objeto arquivo inválido. E agora eu já tenho condições para tratar aqui esses dois listeners. Então vamos lá. No caso do finish, a gente quer pegar o ID desse camarada, né? O ID desse arquivo que foi gravado e vamos retornar ele. Mas antes eu preciso apagar o arquivo que ele vai gerar na pasta de arquivos temporários. Então eu vou pegar aqui lá do fs uma função chamada unlink_sync, que é a função que remove um arquivo de forma assíncrona. Então eu vou colocar aqui unlink_sync. E aí vou passar aqui caminho arquivo temporário. Então ele vai apagar esse arquivo e agora eu vou utilizar a função resolve para devolver aí o ID do cara que acabou de ser criado. Esse cara vai estar aqui dentro do string readfs e aqui dentro ele vai ter um ponto ID. Ele traz o identificador. Só que aqui eu tenho que devolver um objeto do tipo Object ID. Então, só usar o construtor do Object ID, passando aí esse valor. Só que a ID aqui, ele não é bem uma string. Então, basicamente, vamos colocar ele entre as classes e aí vamos injetar ele dentro da string. Agora sim eu consigo criar meu objeto de Object ID. Bem, faltou aqui no caso do erro. Então aqui no caso, posso dar até um console.log nesse erro aqui. E aí a gente vai mandar um eject passando lá o erro upload. Não foi possível gravar. Ok, então a lógica do serviço de upload está quase lá. Vamos finalizar esse serviço? Agora aqui no roteador, eu preciso fazer com que ele envie cada um dos arquivos que eu tenho aqui lá para o método que faz o upload. Só que a gente tem uma questão a ser tratada aqui que é a seguinte: o método que faz o upload, ele sempre vai retornar uma promise para cada um dos arquivos. Eu tenho que garantir que ele termine de salvar todos os arquivos, ou seja, ele faça a execução aí do upload e gravação no MongoDB de todos os arquivos para poder devolver uma resposta adequada para quem invocou o serviço. Então aqui eu tenho um problema que é o seguinte: dentro do for each, eu não consigo necessariamente mandar esperar cada um daqueles caras ou mesmo tratar de forma adequada, porque o que acontece? Mesmo se eu colocar aqui essa função com async e aí eu venho, invoco lá o método que realiza o upload, mando esperar, tudo bem. Na teoria, eu acho que ele vai esperar cada um daqueles caras, vai tratar tudo bonitinho, quando eu terminar, ele vai mandar. Mas na prática, isso não vai acontecer. Então, que mesmo você mandando esperar aqui, quando a gente faz esse tipo de operação dentro de um for each, ele vai executar tudo, não vai esperar necessariamente e vai continuar a execução aqui meio que em paralelo. Então, quando eu devolver a resposta aqui, na verdade eu não sei ainda se ele realmente conseguiu salvar. Então, a gente vai precisar fazer uma adaptação aqui que é o seguinte: ao invés do for each, eu vou usar aqui um map, e aqui tem uma coisa interessante que mesmo essa função aqui sendo assíncrona, né, ela cria por baixo dos panos uma promise, né, uma promise fantasma, né, eu até ouvi essa definição em um artigo que eu estava lendo. Então eu consigo mapear aqui cada execução, cada iteração aqui, onde eu estou salvando cada um dos arquivos, em uma promise. E qual que é a vantagem disso, né? O que eu vou fazer com essas promises? Eu consigo mandar aqui no meu código que ele espere todas essas promises retornarem. E aí eu consigo, de fato, ver se deu certo ou não. Ou seja, se ele executou, se ele finalizou aí o processo. Então aqui eu vou mapear esse cara aqui para um array de promises. Lembrando que o map ele transforma, né, um array em outro tipo de array, né, uma lista em outro tipo de lista com um tipo diferente, digamos assim. Bem, então aqui dentro eu vou começar o processo de enviar cada um dos arquivos. Então basicamente aqui eu tenho que criar o objeto do arquivo, pegando aqui o recfiles e passando aqui o arquivo, né? E agora eu consigo invocar lá o método do upload, mas lembrando que ele é uma promise, né? A promise pode dar certo ou pode dar errado. Então eu vou tratar aqui catch e aqui eu vou tratar o erro, né? Mas já eu venho aqui para implementar esse tratamento. Bem, então aqui eu vou instanciar lá o meu objetinho do controller, mas eu não vou instanciar aqui o objeto a cada iteração, vou fazer essa instanciação antes. Primeiramente, lembra que quando eu venho aqui e crio o meu arquivo controller, eu tenho que passar aqui no construtor o objeto do banco de dados. Então lembra que lá no BD, a gente veio aqui e assim que a gente abriu a conexão, a gente jogou, né, esse objeto do banco de dados aqui dentro de uma variável
digamos, na seção do nosso app. Então eu vou ter que recuperar esse app de uma forma muito simples, eu não preciso importar lá o app. Dentro da requisição, do objeto da requisição, eu consigo pegar este app. Então aqui eu vou criar o objeto do BD, e aqui eu vou pegar pela requisição, aqui dentro eu tenho um objeto, ó, do app. Eu tenho aqui já o objeto do app, então eu consigo vir aqui pegar o locals e o objeto BD que eu criei. E aqui é só passar o objeto do banco de dados e tá tudo tranquilo. Além disso, eu quero ter um controle aqui de pegar todos os IDs, né, dos arquivos que foram salvos. Com isso, eu tenho dois benefícios. O primeiro benefício imediato, eu consegui retornar esses IDs, né, para quem invocou o serviço. E o outro benefício é até poder comparar, ó, eu recebi tantos arquivos e consegui salvar tantos, né? Dá para eu fazer esse controle aí e fazer algum tipo de resposta um pouco mais elaborada. Eu não vou fazer isso, mas vou deixar aí o caminho aberto caso você precise fazer isso, beleza? Então vou criar aqui o const IDs arquivos salvos, que vai ser aqui um array. Eu vou criar aqui um objeto chamado id arquivo, e aí eu vou mandar ele esperar o arquivo controller.realizar upload, passando aqui o objeto do arquivo. Se continuar aqui a execução, significa que ele conseguiu salvar, retornou o ID, então vou vir aqui no IDs arquivos salvos e vou dar um push no objeto arquivo. Perceba que esse ID arquivo já recebe aqui o tipo Object ID, né? Então eu vou salvando, né, cada um dos IDs dos arquivos salvos nesse array para poder retornar depois. Legal, mas isso aqui é o caso ótimo. E se der algum erro, como que eu trato? Lembra que lá no método do upload, a gente definiu aqui basicamente dois tipos de erros, né? Até a gente criou o enumerator aqui, e a gente tem o erro, né, de quando o objeto do arquivo é inválido e aquele erro do não foi possível gravar o arquivo. Então, para tratar de forma mais certinha, eu vou exportar esse cara aqui também para eu poder usar lá no script do upload. Então aqui, uma vez que eu estou exportando ele, eu posso vir aqui e colocar um switch erro. E aí eu vou colocar case, erro, upload, aí ó, já sugeriu aqui o import, só dá enter, vai importar lá em cima, né, ó, ponto, não foi possível gravar. Se eu der um return logo aqui, eu vou matar basicamente a execução aqui da iteração, né, desse map, e pode ser que o outro arquivo dê certo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um contador aqui, um contador de erros de gravação, e vou colocar aqui também um contador erros objeto arquivo inválido. Então aqui é uma sugestão de tratamento. Então nesse caso aqui não foi possível gravar, eu vou colocar aqui contador erros gravação mais, e aí na sequência do break, e aí vamos para o segundo caso, né? Eu vou colocar aqui erro upload objeto arquivo inválido, aí eu venho contador, erros, que aqui fica até melhor no singular, contador, erro e erro também. Então, beleza? Erro é objeto arquivo inválido, mais, e break aqui também. Então, assim, eu vou ter um controle dos que deram certo. Então, os que deram certo eu já tenho os IDs, os que deram errado eu vou ter pelo menos uma contabilidade do que deu errado e por que deu errado. Então, aqui só faltou o caso default, e aqui no caso default não tem muito o que fazer, né? A gente pode até criar um contador aqui, por exemplo, set contador erro inesperado. Basicamente aqui é um erro que fugiu do controle, né? A gente pode colocar aqui também um contador para erro, tá? Lembrando novamente que isso é uma sugestão. Faça a tratativa que for mais adequada aí para a sua necessidade. De qualquer forma, aqui a gente consegue ter pelo menos um controle meio que básico aqui do que está acontecendo. Só corrigindo aqui, né? Aqui é id arquivo, beleza? Então aqui depois que ele fizer toda essa iteração, né? Quando terminar esse map, não importa se ele salvou ou não salvou, eu preciso garantir que eu consiga dar uma resposta, mas que só consiga dar essa resposta de fato quando todo esse processamento acabou. Então, como eu peguei todas as promises, né? Lembrando que toda função assíncrona, ela cria por baixo dos panos uma promise, eu consigo mandar aqui esperar toda essas promises. Então eu vou usar o objeto promise e ele tem uma função que é chamada all. E aí eu passo, né, as minhas promises aqui, meu array de promises para ele, e aí ele vai esperar todas essas promises retornarem, devolverem alguma coisa. Depois que terminar, aí eu consigo dar sequência aqui no meu código. E aí, como a função é assíncrona, obviamente eu tenho que vir aqui e dar o await para, de fato, esperar isso aqui terminar. Ficou vermelho por quê? Porque a função aqui do serviço tem que ser assíncrona também, né? Então, assim que aqui, agora sim. Então, agora eu consigo esperar, né, todas essas promises de fato retornarem. Bem, uma vez que as promises retornarem, eu posso devolver para ele um status geral aí do que aconteceu. Então, vamos mandar aqui um res JSON, e aí eu vou criar aqui um objeto. Então, primeira coisa que eu vou mandar, IDs arquivos salvos, vai passar esse array para ele. Tem esses três contadores, né? Inclusive, eu acho que fica até bacana mudar aqui, né, para quantidade de erros de gravação. E quem receber isso, acho que fica até mais inteligível do que contador. Então, quantidade, e aí eu vou alterar aqui de acordo, né?
Então, quantidade, erro, gravação, quantidade, erro, arquivo inválido, quantidade, erro inesperado. E aí aqui eu consigo passar esses objetos. Então, quantidade, erro, gravação, quantidade, erro inesperado, quantidade, erro, objeto, arquivo inválido. Ele vai receber essas três informações. Salvei e agora vamos para o momento crítico, que é testar este serviço de upload. Estou com o meu Insomnia aberto e basicamente eu vou conseguir reciclar aquela invocação, né, do serviço, aquela requisição que eu já tinha lá. Então, só lembrando, eu tenho aqueles 3 arquivos, né? Quem assistiu aquele outro vídeo onde eu implemento o serviço de upload. Vou mandar primeiramente aqui ele executar o projeto, eu tinha parado ele aqui. Então, npm run dev. Ok, startou. Então agora eu consigo enviar a requisição e ele me traz, ó, arquivos salvos. No caso, ele conseguiu salvar os 3. E aí ele traz os contadores aqui dos erros. Então quem invocou o serviço vai saber, ó, foi, não foi, né, tal. Lembrando que você pode aprimorar isso. Então, por exemplo, ao invés de colocar o contador, você pode colocar os nomes dos arquivos que não conseguiram ser salvos, por exemplo. Então fique ao seu critério. Aqui eu tô te mostrando o mecanismo para você implementar esse tipo de serviço. Então a resposta você pode customizar de acordo com a sua necessidade. Agora a gente precisa implementar o serviço de download. Vamos lá.